Queridos, esta semana eu tive a inspiração de falar de um assunto sobre gratidão, ou a falta dela, ingratidão. Talvez você pense, mas tem que terminar a sequência dos vídeos de Isaías 9? Sim, tem que terminar. Tem que falar sobre o Natal? Sim, vou falar. Mas eu quero falar, queridos, sobre esse assunto que eu me inspirei tanto para falar, e pensando sobre ser ou não ser agradecido, eu pensei qual porção da palavra separar para falar para vocês, qual texto bíblico dizer. Queridos, a Bíblia inteira é bordada, é repleta de versículos, de textos, de episódios que falam sobre gratidão e ingratidão. Lá desde o começo, Gênesis, a oferta de Abel, o filho de Adão e Eva, que agradou a Deus. A lei de Moisés já estabelecia os rituais para quem simplesmente estava agradecido, as ofertas pacíficas, as ofertas de gratidão. Ao longo da história de Israel, o rei Davi, que com todos os seus defeitos louvava a Deus com tanto fervor, era tão agradecido a Deus. No livro dos Salmos, impressionante a quantidade de salmos de agradecimento, de louvor, e o louvor está muito atrelado à gratidão, porque um coração agradecido ele louva, e um coração que louva está agradecido, uma coisa está ligada à outra, são entrelaçados. E também eu queria trazer também um texto, aí eu separei um versículo das cartas do apóstolo Paulo, Novo Testamento, carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5, Paulo dá várias instruções rapidinhas de assuntos bem pontuais no finalzinho, só que no verso 18 ele fala sobre gratidão. Diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Eu li na Nova Versão Internacional e eu tenho a versão, se não me engano, do ano 2001, e agora saiu outra NVI, mas a minha é a NVI de antes, eu gosto mais desta. E enfim, queridos, olha só o que eu li. Deem graças em todas as circunstâncias. Prestem bem atenção em todas as circunstâncias. Então, o pronome ou advérbio, não sei agora, me corrijam, né? É em e não por. Nas outras traduções, geralmente nas traduções de Almeida, esse versículo diz assim, em tudo dai graças. E às vezes nós queremos decorar esse texto bíblico e falamos por tudo dar graças. Mas vejam a grande diferença. Deus não está dizendo dar graças por tudo. É diferente. Deus está dizendo dar graças em tudo. E sabe qual é a diferença? Se nós fôssemos agradecer por tudo, nós iríamos agradecer pelas enfermidades, pelos problemas da vida, pelo desemprego, pelas coisas ruins que acontecem na humanidade, nas nossas vidas, e isso não faz o menor sentido. Porém, olha o sentido do em tudo. Em tudo nos coloca como que numa posição que, apesar de estarmos passando momentos de dificuldades, sejam quais milhares de tipos de dificuldades for, dar graças a Deus, mesmo em tribulação, em enfermidade, em crise financeira, por aí vai. Por que, queridos, essa diferença? Eu não vou agradecer pelo problema, não. Eu vou agradecer por ter Deus, mesmo no meio do problema. Captaram a diferença, queridos? Queridos, eu lembrei de um episódio da vida de Jesus aqui na Terra, que só aparece no Evangelho de Lucas. Nenhum outro evangelho narra essa história. Se você for lá ver em Lucas capítulo... Olha minhas anotações aqui. Lucas capítulo 17, 10 leprosos, 10 homens com lepra, foram pedir ajuda para Jesus, socorro para Jesus. Eles estavam meio que à distância. O que acontecia naquela época? A lepra não tinha cura para medicina, era uma sentença de morte. Então, quem tinha lepra ou enfermidades de pele semelhantes à lepra, ficavam em aldeias, só para eles, afastados da família, dos filhos, da sociedade, de tudo, abandonavam o trabalho, tudo, iam morar lá, e era tão indigna a situação, porque eles iam só se ajudar uns aos outros e esperar a morte, era terrível. Mas, quando esses 10 pediram ajuda para Jesus, Cristo disse:
Vão até o sacerdote, mostrem para ele, porque isso era para cumprir a lei de Moisés. Enquanto eles iam caminhando para se mostrar ao sacerdote, eles estavam sendo curados pelo poder maravilhoso do nosso Messias. Sabe quantos voltaram para agradecer? Só um. E ainda Jesus falou, um samaritano, nem era judeu de linhagem pura, para mostrar para os judeus que o evangelho é para todos, né? Quando eles foram curados, eles poderiam retornar às suas famílias, retornar às suas casas, retornar à dignidade do seu trabalho. Era praticamente uma ressurreição. Então, daquilo que era uma sentença de morte, Cristo os ressuscitou, os deu vida nova. No mundo espiritual é isso que acontece quando a gente é salvo em Cristo. Mas só um voltou para agradecer. Quem sabe os outros 9 estavam na euforia de voltar para casa, de recomeçar a sua vida. Assim, muitas vezes nós, seres humanos, quando Deus nos abençoa, nós ficamos numa euforia de fazer as nossas coisas, as nossas atividades e esquecemos de agradecer de fato a Deus. Então, queridos, eu vejo aqui uma grande responsabilidade quando nós compreendemos a gratidão, de ensinar a gratidão para as futuras gerações e passar isso para frente. Vocês já viram aquela ilustração do copo d'água meio cheio, meio vazio, né? O otimista foca na parte que tem água, na parte que o copo está cheio. O pessimista foca na parte que o copo está vazio. E o realista? Bom, sendo realista, eu tô grávida, eu tenho que tomar água, né? Mesmo que nessa terra a vida não seja completa, como eu falei no vídeo anterior, mesmo que nesta terra nos faltem algumas coisas, mas quando nós focamos naquilo que Deus já fez por nós, aí nós somos agradecidos. Não se esqueça de beber água e de ser agradecido. E para encerrar, queridos, eu quero enfatizar essas duas coisas. Nosso compromisso de passar às futuras gerações o cultivo da gratidão, mas primeiro tem que cair a ficha em nós. Nós temos que nos dar conta do valor das pessoas e do valor das coisas. E a gratidão, ela é nessas duas esferas. Até aqui eu falei sobre a gratidão a Deus, mas temos que também ser gratos para as pessoas que nos fazem bem. Às vezes eu fico lembrando de tantas pessoas que fizeram bem para mim na vida e eu me sinto até constrangida, porque a sensação que dá é que a gente não consegue corresponder a tantas bênçãos, a tantos bens. Então, ser sempre grato a Deus e ao próximo. Eu fico muito agradecida se vocês se inscreverem no meu canal. E aqui eu vou encerrar com motivos para ser grato. Talvez isso ajude a refrescar um pouco a sua memória. Pela vida, muitos não amanheceram com vida hoje. Pela saúde, pela família. Ah, mas a minha família é isso e aquilo. Agradeça pela sua família. Pelo teto, porque se vem o temporal, o vendaval, você não fica encharcado na rua. Agradeça pelo teto. Pelo alimento, agradeça. Você acha brega agradecer na hora de almoçar? É porque tu nunca passou fome. Agradeça pela sua igreja. Ah, mas eu não gosto de ir na igreja. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Agradeça pelos seus amigos. Como dizem no Uruguai, son pocos pero buenos. Não importa se são poucos, o importante é ser sinceros. Agradeça pelas vestes. E agradecer a Deus por tudo. E agradecer porque Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, eu convido todos que me assistem. Vamos ser mais agradecidos a Deus, às pessoas que estão à nossa volta, ao próximo, e sermos agradecidos sempre. Eu já conheci gente que foi muito ingrata na vida, e isso não é legal. Vamos ser sempre agradecidos. A começar por nós, queridos. E que as futuras gerações... Oh, minha barriguinha aqui! Oh, minha barriguinha! Que as futuras gerações venham a conhecer também a Cristo e ser agradecidos. Até o próximo vídeo. Obrigada!